E começou, em algum momento, eu não sei dizer o foco exato, que criou uma leve rebeldia na minha vida. Eu sempre gostei de tatuagem, tá? Isso é uma coisa que está na minha alma. Hoje eu não faço porque eu entendo o que abre no mundo espiritual, mas nós somos corpo, alma e espírito, e a Uhum. nossa alma carrega gostos particulares. O Sim, porquê que eu gosto da unha, o porquê que eu gosto do cabelo. E quando eu olho uma pessoa tatuada, a minha alma se identifica. É como se eu vejo um mesmo? quadro na parede. Então é um gosto pessoal. E desde nova eu tinha isso muito aflorado. Eu Uhum. gostaria de fazer e meu pai nunca deixou. E meu pai batia na tecla. Quem faz tatuagem não presta, que era no tempo a sofisma que eles tinham na mente, a crença. Sim. E eu cresci com essa rebeldia, querendo fazer algo. Passei por vários processos que você entra na escola, conhece pessoas tanto boas quanto ruins. Uhum. Comecei a caminhar com pessoas que não acrescentaram nada. E aquela rebeldia foi aumentando. Até um dia que eu fiz uma tatuagem de rena na perna. É. E cheguei em casa. Isso eu nunca contei, eu vou contar hoje essa parte do testemunho. Cheguei com essa tatuagem de rena. E quando eu cheguei com a tatuagem de rena, meu pai disse assim: O que é isso na sua perna? Eu falei: Uma tatuagem. E ele falou: Você acha que quem tem tatuagem presta? E Meu eu Deus. já lancei a palavra: E você acha que eu vou prestar? Você acha que eu vou prestar para alguma coisa? Eu debati com ele, era rebeldia. Aham. E ali começou uma sucessão de problemas. Ele me bateu, a raiva entrou, e como eu tinha esse espírito da rebeldia, hoje eu entendo que é o trono de Lúcifer, que ele se rebelou contra Deus, ele entrou em algum momento. Uhum. E eu fui abrindo as legalidades, que são as portas. E um dia eu acabei que fui fazer uma tatuagem escondida depois da surra que eu tomei da tatuagem de rena. Ele te bateu Me bateu mesmo? muito. É, Me fiquei 3 dias escondida porque eu fiquei arrebentada com e com marcas no marcas no corpo. corpo. E quando eu me recuperei, encontrei uma amiga e ela falou: Vamos que eu vou fazer. No tempo era muito barato, era questão de coisa singela, Uhum. R$ 30. Fui lá e fiz a primeira tatuagem escondida, que é na minha virilha, E junto ainda com uma raiva que estava dentro de você que entrou com naquele a raiva. momento que o teu pai te Me surrou. bateu. E cheguei, Uhum. ninguém sabia, porque era na virilha, Hum. mas dentro de mim eu tinha algo que me fazia mais forte. Eu olhava para ele e falava assim: Você nunca mandou em mim, não vai mandar. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Olha o demônio agindo na vida de uma pessoa, ele modifica os seus pensamentos. E eu comecei, como eu disse, a abrir portas. Quando eu fiz a tatuagem, vou até entrar nesse parâmetro que as pessoas não entendem. O problema, queridos, é que a tatuagem corre um sangue. E o demônio, ele se alimenta de sangue e sentimento. Então, tinha os dois juntos. Seria um pacto? Um pacto. É, Com o demônio você faz pacto, com Deus você faz aliança. isso. Então eu fiz um pacto inconsciente. Eu derramei o sangue, que foi a tatuagem, o sentimento estava aflorado, então ele gostou daquele prato. E Uhum. a partir dali começou uma sucessão de problemas que hoje, com a mente que eu tenho, eu entendo. Então eu comecei a abrir portas, fui para o lado da perversidade sexual, que a gente começa a se envolver com homens. Uhum. Decorrente disso, começou a vir mais problemas, porque um abismo chama o outro. E eu comecei a trazer eles para a minha vida, com palavras, com gestos. E quando eu me dei por si, eu já estava muito endemoniada. Só que assim, eu nunca manifestei. Uhum. Sempre entrei nas igrejas, sentei, tive oração na cabeça, tive tudo, mas não manifestava. Hoje, com esse entendimento, eu entendo que tronos dificilmente manifesta. O É. trono não manifesta. É muito difícil. O que manifesta são as filhas, os subordinados, que são as patentes baixas. Uhum. Então, o trono estava instalado, tanto da rebeldia quanto de Lilith, que é da perversidade sexual. Isaías 34:14. E começou os problemas. Lilith trabalha com os espíritos de loucura, que é o trono de Belial. Belial aparece 27 vezes na Bíblia. A Bíblia diz que é um homem, né? Traz Belial como uma pessoa sem valor. Então, para uma pessoa que estuda o contexto, quem não tem valor hoje é uma pessoa que não tem a mente sã. Você não dá crédito para uma pessoa que tem problemas psicossomáticos, Uhum. uma pessoa com depressão, ansiedade. Ela fica o quê? Isolada. Ela não trabalha, ela fica encostada. Então, tudo isso trabalha dentro do espírito de Belial. São os filhos, a gente fala as filhas. E Uhum. começou os meus problemas. Além de tudo que eu abri,
né, da perversidade sexual, que eu fui muito corrompida nessa área, automaticamente me colocaram em cativeiros, com traições que passou pela minha vida, dores que eu sentia na minha alma, de muitos traumas, e consequentemente vai fazendo o quê? Fortalezas, vai criando fortalezas na mente. E eu comecei a viver aquele processo. E passaram vários anos eu dentro desses cativeiros, sentada na igreja, sem entendimento, acreditando que eu conhecia Deus. Uhum. Só que eu nunca conheci Deus, porque eu nunca li a Bíblia. Deus, ele é a palavra. O coração dele está aqui para você entender ele. Sim. Como eu não lia, eu conhecia um Deus que eles me apresentavam. E passou o tempo, foi passando e os problemas acumulando. Acumularam-se problemas. E um dia eu tive um histórico na família, né? De um pico de ansiedade muito grande, que eu disse na minha família: eu vou me matar e vou matar meus 2 filhos. Pietro era bebê, Meu bebê, Deus. decorrente dos traumas. E foi ali que me levaram também. Eu já passava pelo psicólogo, já passava pelo psiquiatra, mas nesse pico de loucura, eles tentaram me levar. Passaram mais problemas porque o mundo espiritual está aberto. Tinha muitas brechas. E o que aconteceu? Eu gostava de cultos com libertação, demônios. Você gostava? Muito, já era do meu chamado. Ah. Então eu comecei a buscar igrejas que tinham as manifestações, a libertação. Mesmo não conhecendo a palavra, Mesmo não não conhe- tendo discernimento da palavra, você gostava de ver as manifestações. Muito. Já era o mundo espiritual ativo dentro de você? Era o chamado. É? Porque desde pequena eu sempre gostei de filmes de exorcista, Meu os mais Deus. pesados. Você E assistia? muito, muito. E eu É. ficava fissurada de ver aquilo. E eu não sabia que era do chamado, né? Eu não tinha ninguém para me orientar. Uhum. Comprava livros pesados de alta bruxaria, sem conhecimento. E foram abrindo as portas, como eu falei. Quando você não está revestida de autoridade, você abre portas. Sim. E um dia eu fui num culto e teve muita manifestação. E eu me lembro que a pastora, hoje a minha cobertura espiritual, ela me orientou, ela falou assim: não vá, você não está preparada. A manifestação ali, eles encostam nas pessoas. Uhum. E eu, muito rebelde, porque eu disse que eu tinha altos e baixos, até destronar esse trono da minha vida demorou. Então eu fui no culto e voltei carregada. E aquilo foi mais problema para minha vida. Uhum. E chegou um tempo que eu tive um surto psicótico, hoje eu entendo que foi decorrente dos espíritos de loucura, mais as portas que eu abri e passei por esse processo que chegou a pensar em internação. E eu já tinha um laudo comprovado pelo psiquiatra, ela tem síndrome de borderline, ela não Uhum. tem o equilíbrio, é muito 8 ou 80, e eu me agarrei naquilo. Para mim foi confortável. Então Lilith, ela atuava na minha vida e ela falava assim: para você tá tudo bem. Se você fizer algo, você não vai presa. Se você fizer algo, você tem um álibi. Então eu fiquei com aquela muleta e achei muito bom. E quando eu comecei a ser desconstruída, quando aconteceu coisa na minha vida, que Deus chegou e pela misericórdia, alguém virou uma chave na minha vida, que foi a minha pastora, quando ela disse: você é a imagem e semelhança de Deus. Uau. Você nunca teve problema nenhum. E eu falei, ela falou: Deus mente? Falei, não. Deus erra? Falei, não. Então ele mandaria você com problema? Falei, não. Isso te confronta? Muito. E naquela hora foi uma camada da minha mente se abriu. E eu falei, meu Deus, isso é muito forte. E Uhum. ela falou, você tá aí decorrente de problemas que te colocaram. Como hoje eu falo muito com as pessoas que eu ministro, né? Eu não tenho problema e você não tem problema. O seu problema hoje, o psiquiatra, o psicólogo, ele tá vendo algo que tá mostrando no físico. Ele tem razão do que ele tá falando, ele estudou. Uhum. Só que você não pode acreditar naquele rótulo, senão você vai viver uma vida rotulada. E dependendo também deles. Sim, então assim, o psicólogo, o psiquiatra, eu não tiro o mérito deles mesmo, tem que passar mesmo, porque quando a carne, o físico tá machucado, tem os médicos que estão orientados para te ajudar. Uhum. Mas eu oriento a não ficar só dependente de médico e psiquiatra, porque você tem um espiritual e a sua alma tem que ser tratada. Uhum. Então, eu fui tratada durante um tempo com os psiquiatras e os psicólogos. Chegou um tempo que eu falei, existe um espiritual. Então, eu preciso ser tratada também. E eu sempre fui aquebrantada. Hum. E naquele momento eu me permiti, porque quando a minha pastora chegou, ela falou: tem um demônio sobre a sua vida. Ela falou: tem uma serpente em cima de você, é Lilith.
E para mim foi um choque. Lilith, o que é isso? Nem sabia. Nunca. Uhum. E ela começou a trazer as experiências dela e me mostrando na palavra e me desconstruindo tudo aquilo que estava preso em mim na palavra. E eu comecei a me permitir esse processo da libertação. Mas, como eu disse, muitos altos e baixos. E para eu chegar nesse cativeiro do trono de loucura, que a gente fala os espíritos de loucura, primeiro eu abri portas para rebeldia e para perversidade sexual, que é onde eles têm a maior força na vida da pessoa, porque tem sangue derramado, o sêmen é sangue derramado. Uhum.